A minha saudação aos espectadores da Lagoa TV. Mais uma vez estamos aqui nessa emissora. Eu vou falar sobre um assunto que há algum tempo nós temos discutidos aí nas rodas de amigos e algumas colocações têm sido feitas a esse respeito. Há algum tempo tem sido discutido no âmbito da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil a renegociação do Pacto Federativo. O Pacto Federativo Brasileiro hoje reserva à União 57% da arrecadação, aos estados 26% e aos municípios apenas 17% do bolo arrecadatório dos impostos que são pagos por toda a população brasileira. Muito se fala, nesses últimos tempos, do fortalecimento do municipalismo, chegando até a ser definido pelos integrantes da CNM o século XXI como sendo o século das cidades, diante da rápida urbanização pela qual passa o país e pelo fato de serem as administrações municipais, pela maior proximidade que tem com a população, mais sensíveis para adotar políticas de desenvolvimento e mais cobrados quando algum serviço público não é prestado a contento. O sistema federativo no Brasil, segundo alguns especialistas, sofre de um problema desde a sua origem, pois em vez de ter nascido da fusão de estados soberanos e que já estavam organizados administrativamente, como aconteceu nos Estados Unidos lá em 1776, a Federação Brasileira surgiu com a Proclamação da República, em 1889, do desmembramento de um Estado unitário, que se tratava de uma monarquia, que foi dividida então em estados e municípios. As antigas províncias imperiais não tinham autonomia nenhuma quando se transformaram nominalmente em estados. E desde aquela época, pela própria forma como eram constituídas, tiveram de se contentar com atribuições modestas e os poucos recursos que lhes foram destinados desde então. Com isso, as unidades federadas, os estados e os municípios, ficaram permanentemente dependentes dos favores da União para darem conta das suas obrigações. E como se vê hoje, devido à burocracia e o tamanho da máquina pública federal, a União gasta muito mais dos impostos que são arrecadados do que repassa aos municípios e aos estados. Pela forma como são divididas as receitas tributárias e pelos encargos que recaem sobre os municípios, a rediscussão do Pacto Federativo é inevitável. É preciso uma reforma que atenda não apenas à arrecadação do poder público, mas que garanta a isonomia, valorizando o cidadão, porque é na cidade que ele está com a sua família, o seu trabalho, a sua casa, as suas obrigações. Eu entendo ser esta a missão mais importante da classe política no momento. Os integrantes do Congresso Nacional, enquanto representantes da população, devem estar ao lado dos municípios em primeiro lugar, pois é no município que as pessoas têm o seu endereço. Não haveria Estado, não haveria União, sem o trabalho desenvolvido pelas pessoas que estão nos municípios. Desde a Constituição de 1988, os encargos dos municípios foram aumentados consideravelmente. Aumentaram as responsabilidades das administrações municipais em relação à saúde, à educação, por exemplo, sem que o repasse dos recursos tributários fossem aumentados na mesma proporção. A reforma do Pacto Federativo precisa estar no centro das discussões do novo Congresso Nacional, que tomará posse no próximo mês. E precisa ser discutido por eles que Brasil queremos ser no futuro. Os municípios são a parte mais sensível na relação com estados e com a União. Na atual distribuição fiscal, como já mencionei, os municípios ficam com aproximadamente 17% da arrecadação, enquanto sobram, vejam bem, 26% para o Estado e 57% para a União. Mas é nos municípios que estão concentrados os deveres constitucionais de gerir a saúde, a educação, os serviços de infraestrutura, a zeladoria urbana,
entre vários e vários outros. Por outro lado, a União segue delegando outras e novas responsabilidades sem que haja recursos complementares para financiá-las. Com isso, falta dinheiro para os serviços essenciais. Sem alternativa, os prefeitos são obrigados a peregrinar pelos gabinetes de Brasília pedindo por verbas para as suas cidades, quando todos sabem que é aqui nas cidades que é gerado aqueles recursos que vão para lá. Mudar essa realidade deve ser uma luta permanente dos novos parlamentares que foram eleitos em 2018. E também é um dever dos eleitores, que deverão acompanhar os trabalhos dos deputados em quem votaram, observando se ele é um lutador em favor dos municípios ou se está lá apenas por interesse próprio. Temos que ficar atentos para essa questão. A revisão do Pacto Federativo é tão ou mais importante do que qualquer outra reforma que está sendo discutida e que gera inúmeros embates de especialistas em questões nas redes sociais. Deputados federais aparecem aqui para buscar votos nos municípios. Portanto, é hora de reverem a forma como os municípios são tratados na divisão das receitas arrecadadas no país. Deixo esse tema para reflexão e agradeço mais uma vez a oportunidade de ter estado aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser.